Deixa eu começar a gravar aqui. Pronto, hoje é dia 22/12, são 13 horas e 38 minutos. A gente vai ter a nossa última aula do ano, com o segundo período integrado, que é a Idade Média. Eu acabei não botando, né, o tema aqui, Idade Média. Acho que ficou no outro slides. Mas, vamos lá, gente. Primeiro, né, Idade Média. Vamos ver o que significa esse nome, né, Idade Média. Idade Média, o ano de 1000 noites, uma coisa assim. Gente, os renascentistas, os pensadores renascentistas da Era Moderna, eles que começaram a fazer estudos mais sistemáticos, voltando para o passado greco-romano, né, a Europa, os países formados na Europa, durante o período moderno, nos anos 1500, alguma coisa, né, que a gente vai estudar isso, né, o período da Era Moderna. Então, deram o nome, né, do período que se chama deram o nome de Idade Média à Idade Média, né, que é a queda do fim da queda do Império Romano do Ocidente até a fim da queda do Império Romano do Oriente. Então, esse período que pejorativamente se chamou Idade Média, aquilo que está no meio entre a civilização clássica e a Era Moderna. Então, isso se efetivou, esse nome também assim, se consolidou no século XIX, onde se faz, você lembra que a gente mostrou, né, aquela divisão tradicional da história, pré-história, Idade Antiga, e aquilo foi pensado no século XIX, por historiadores do século XIX, uma ideia de uma história, né, como se a história seguisse um fluxo, né, tivesse uma direção. Então, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, né, dentro daquela divisão tradicional da história que a gente viu e problematizou, né, inclusive o termo pré-história, né, que tem que ser problematizado e repensado, né, o que é uma antes da história, né, o que é pré-história. Então, do jeito que a pré-história tem que ser problematizada e pensada, a Idade Média também, o nome da Idade Média, né, é um nome que dá um tom pejorativo a esse modelo de sociedade que se estabeleceu na Europa. A gente fala Idade Média, né, a gente está falando aqui da Europa Ocidental, porque a configuração territorial, política, religiosa, ela sofre uma mudança muito forte, é lenta, mas é muito forte, na queda do Império Romano do Ocidente. Tá? Então vai dar origem àquilo que a gente chama de Idade Média. Tá? O nome pejorativo, né? Idade Média, mas é o termo que a gente ainda consegue, né, assim, ver nas provas externas, e aí a gente não vai abandoná-lo, não. A gente só vai entender que foi dado pelos homens da Era Moderna de forma pejorativa, com certos preconceitos sobre o homem medieval. Tá? Mas aí, o que é a Idade Média, então, professor? Né? Feito esses esclarecimentos importantes, o que seria a Idade Média, professor? Né? Gente, a Idade Média, eu trouxe esse mapa aqui para vocês. A gente estudou a aula passada a queda do Império Romano, do Ocidente. Então, o Império Romano, quando estava entrando em crise, em decadência, ele se dividiu ao meio a sede ocidental em Roma e a sede oriental em Constantinopla. Tá? Então, quando a gente fala da queda do Império Romano e o início da Idade Média, preste muita atenção, galera. A gente está falando do Império Romano do Ocidente. Tá? Esse lado, essa banda ocidental. Então, a invasão dos povos germânicos, que os romanos chamavam de bárbaros. Tá? Lembra também, né? Então, os povos germânicos eram os povos que viviam para além do Império Romano. Que esses povos germânicos eram chamados pelos romanos de bárbaros. Então, se eu continuo chamando de povos bárbaros, eu estou comprando o discurso romano, né? Mas aí a gente tem que entender isso, né? O que é ser bárbaro e incivilizado? É não viver em Roma, né? Então, a denominação mais correta é chamada de povos germânicos, que são de grupos étnicos, né? Da parte da Germânia, certo?
E outros povos também, né? Outras denominações étnicas. Mas os germânicos eram maiorias. Era a maioria. Então se liga o que acontece, gente. Olha, ao processo. É um processo que não é assim, numa noite de sol, né, o Império Romano caiu. Esses povos germânicos, eles já vinham ameaçando o Império Romano há muito tempo. Inclusive, tem uma série na Netflix, né, que eu indiquei na aula passada, uma série muito boa chamada de Bárbaros. Só isso, Bárbaros, que fala exatamente, né, sobre esses conflitos no limite do Império Romano com os povos germânicos. Tá? Mas o que acontece é que esses povos germânicos, eles vão adentrando, né, eles vão tendo conflitos. Então, por uma série de motivos que a gente viu a aula passada, o Império Romano em crise. Então, você tem a invasão, né, dos povos germânicos no território onde era o Império Romano do Ocidente. Tá? Do Oriente sofre, invasões sofrem, mas aí eles conseguem se reorganizar e expulsar os germânicos do território do Oriente, do Império do Oriente. Aqui, ó. Vai se chamar também de Império Bizantino. Tem uma aula gravada sobre isso, tá? Império Bizantino. E aí o Império Romano do Ocidente dá início ao que a gente chama de Idade Média. A crise da escravidão no Império Romano vai ser acentuada ainda mais com a invasão germânica e um processo de ruralização da sociedade. É um processo de ruralização, professor. Então, é um processo de migrações em massa das cidades, da parte urbanizada, para as áreas rurais. Então, é a vida voltada quase que exclusivamente para áreas rurais. Então, um processo de ruralização da sociedade. Isso marca o início da Idade Média. E, gente, se liga, né? Esse Império Romano do Ocidente aqui, que eu disse a vocês que o cristianismo, né, foi um dos fatores da queda do Império Romano, né? E tinha muitos cristãos já por aqui. Então, quando os germânicos entram, é outra mistura também de cultura, de religiosidade. Então, o que a gente vem estudando na verdade, desde a pré-história, é que os seres humanos estão sempre em interações, né? Constrói culturas, constrói sociedades, né, que têm particularidades. Por exemplo, os fenícios tinham particularidades diferentes dos hebreus. Mas os fenícios, por exemplo, eles tinham contato com os hebreus. Existiam influências nesse mundo antigo de um povo sobre outro, uma cultura sobre a outra. Existiam conexões. Então, na Europa, aqui, ocidental, com a queda do Império Romano do Ocidente, você tem uma Europa que o cristianismo estava crescendo muito, o cristianismo era muito forte já, e também vem agora os povos germânicos entrando, né, e é outra perspectiva religiosa, é outra vibe, sabe? É outro rolê religioso, vamos assim dizer, numa linguagem mais informal. Então, outra mistura também de religiões. Religiões de povos, de sociedade, de modelos de sociedades. E aí é o que a história ensina pra gente, né, gente? Ensina pra gente, né, gente? Né? Que a gente está sempre em tensa articulação, em contatos. E não existe uma cultura pura, não existe uma cultura isolada. Então, as culturas, elas se constroem também nessa interação, nessas interações, né? Então, a gente vai abandonando aquela coisa do purismo cultural, de um povo superior a outro, né? Então, a Europa tem muito de árabe. Tem uma aula gravada também sobre civilização árabe, que mostra que os árabes, durante a Idade Média, né, eles dominaram boa parte da Europa. Aí vem aqui os povos germânicos que estão invadindo a Europa, trazem também outras religiões, religiões que para o cristão era considerada religião pagã, porque não era cristã, era outro modelo religioso. Então, a Europa, ela está em contato, assim, historicamente, com diversas culturas, com diversas etnias, com diversas religiosidades. Não tem uma supremacia étnica na Europa, não tem supremacia religiosa, né? Não tem essa coisa de uma cultura pura na Europa, a Europa com uma cultura, né? Então, o que se entende como cultura europeia é fruto de diversos encontros culturais, sociais. Gente,
Tá claro isso para vocês? Se tiver claro, bota um okzinho ali para eu saber se tá claro, tá? Né? No chat. Tá? Certo? Isso tem que ficar muito óbvio para a gente. Né? Quando a gente for estudar mais na frente, eu sempre cito esse exemplo, porque é o exemplo assim, mais estarrecedor. Né? Quando Hitler, lá no século XX, ele vai dizer assim, a raça ariana é uma raça superior a qualquer outra. Hitler, né, ele era da região aqui onde hoje onde hoje é a Alemanha, a Áustria, né? E aí, gente, olha só, né? Aí você olha assim, essa raça, quer dizer, esse grupo étnico aqui tinha várias misturas, pô. Percebe como aquele discurso de Hitler de uma pureza étnica, racial, não faz sentido. Historicamente, não faz sentido, né? A gente vai estudar também quando a gente tiver lá no ano que vem. Não, ano que vem não. O outro ano, quando a gente tiver no o que é segundo ano médio, é o outro ano mesmo. Aí vai estudar as teorias raciais. A Europa, que conviveu com vários povos, várias etnias, né, com culturas tão diferentes, tão diversas, ela vai criar uma ideia de superioridade racial no século XIX. Vai dizer assim, ó, o homem branco é o topo da civilização. Olha só. Então a Europa ela vai se construindo nessa coisa, né, que tem um historiador que fala assim, os espelhos europeus. Na Idade Antiga, o Império Romano olhava para os germânicos e diziam assim, vocês são bárbaros, somos civilizados. Na Idade Média, vai se construir a ideia de que assim, ó, quem não é cristão é infiel. O outro é um infiel, o inimigo que tem que ser combatido. Né? Quando a Europa começa a chegar aqui na América, que vai ver os povos indígenas, vai dizer assim, os selvagens, nós somos a civilização correta. Percebe? E a Europa ela vai se construindo, né, a partir dessas diferenças e vai se impondo uma coisa, né, que é muito chave para a gente entender, né, esse etnocentrismo europeu. A ideia de que a Europa é o centro, é a régua do que é certo, do que é uma civilização, do que é o culturalmente, religiosamente, né, socialmente melhor, mais bem acabado, mais perfeito. E o outro sempre como um espelho deformado, né? Tipo assim, como o outro sempre como um tom pejorativo. Percebe? Então, que a gente vai, quando a gente estuda história minimamente, assim, no ensino médio, a gente percebe isso, sabe? Essa construção. Né? Beleza? Mas aí a gente, né, que está estudando, está se ligando nos processos históricos, a gente vai entender. Não tem essa de pureza racial, não tem cultura maior nem menor do que outra. Né? Existem culturas diferentes, povos diferentes, grupos étnicos diferentes que se organizam de forma diferente. Beleza? Gente, qualquer pergunta pode aí meter bronca no chat ou então ligar o microfone, tá? É a última aula do ano, então aperta os cintos aí, né? Então, ó, a crise da escravidão vai levar a uma ruralização da sociedade. A população urbana ela vai decrescer, as propriedades rurais elas vão começar a produzir para subsistência. Né? Vocês que são técnicos em agropecuária, agricultura subsistência, gente, agricultura para o próprio consumo. Então, ó, se liga. A Idade Média se caracterizou como o feudo como uma unidade da vida. Então, quando acaba o Império Romano do Ocidente, né, acaba o Estado, não tem mais o Estado romano, não tem mais nenhuma instituição de proteção, instituição. Oi? Oi, Georgia? Foi mal, professor. Ah, tranquilo. Então, a única instituição que vai ficar de pé é a Igreja Católica, tá? E aí, a sociedade, como eu disse, né, ruralizada, ela vai viver na autossuficiência do feudo, uma propriedade de terra que tinha como centralidade o senhor feudal, era o dono da propriedade,
E a escravidão ela foi acabando aos poucos, e no seu lugar ficou a servidão. Né? Os escravos camponeses livres não se tornaram-se, mas tornaram-se servos. Tá? Então, instituições que garantiam a cidadania, algum tipo de direito, ela não existiu mais. Então, se organizou a partir de laços de fidelidade entre o senhor feudal, que tem a terra, que tem a casa, que tem a propriedade, e a pessoa que vai viver lá, o servo. É uma característica da Idade Média, tá, gente? A escravidão sai de cena, não é assim, não acaba repentinamente, né? Mas assim, se a gente pensar, característica da Idade Média, servidão, e não mais escravidão, como era no Império Romano. Se liga, né? Eu sou um senhor feudal. Tem uma terra, tem um castelo, tem umas casas, tem um roçado, tem um pedaço, uma gleba, um pedaço de terra, né? Um feudo. Aí Geórgia, ela não tem nada, né? Ela é uma pessoa despossuída, pobre, então ela vai trabalhar para mim, ela vai viver nas minhas terras. Eu não pago o salário a ela. Ela também não é minha escrava. Ela vai servir a mim. Existe uma relação aqui de fidelidade, de subserviência dela para mim. Então, eu vou ser o senhor feudal, aquele que ela deve obediência. Não só ela, mas a família dela deve à minha família. Tem uma parada assim, sabe? Os servos, eles serem filho de servo, ser servo. Né? Então, a gente vai ver mais na frente, né? Essa estrutura social, essa pirâmide social da Idade Média, ela se caracterizara por isso, né? E em troca tem casa, comida e proteção, exatamente, Juan. Em troca desse lugar para viver, tem casa, comida e proteção. Perfeito, Juan, exatamente. E Miguel levantou a mão. Dale, Miguel. O professor, e sobre a vassalagem? A gente vai ver. Vai chegar lá na frente. Beleza? Mas primeiro a gente quer que vocês entendam, sabe, gente? Essa transição. É uma transição do Império Romano do Ocidente. Tinha lá o Império Romano, né? Todo grandão. Aí se dividiu do Ocidente e do Oriente. E esse do Ocidente ele vai se dividir mais ainda. A invasão dos povos e a fragmentação. Vai dar origem à Idade Média. Beleza? E como eu disse, né? Os germânicos, eles trouxeram também cultura, né? Não é admissível assim. Os germânicos entraram no Império Romano e se tornaram todos cristãos. Não, né? É uma fusão do cristianismo com as religiões germânicas, o modo de viver que tinha na Europa Ocidental, com o modo de viver da civilização germânica, dos povos germânicos. Então, a maioria dos povos germânicos adotaram um modelo de família patriarcal, né, onde o homem está na autoridade máxima da família, da sociedade. O papel da mulher é casar, ter filhos, geralmente dos 10, né? Dos 10 a 14 anos. Era muito comum, gente, o casamento de crianças na Idade Média. Aí eu quero abrir um parêntese para vocês, né? Com vocês. A ideia de infância que a gente tem hoje era diferente da Idade Média, tá? Na Idade Média, se acreditava que uma criança era um adulto em miniatura. Né? Isso vai justificar muitas coisas, né? Ao passar do tempo, ao avançar da sociedade, a gente, com estudos da psicologia, da psicologia da aprendizagem, né? Hoje se sabe, né? Tem como comprovar de que uma criança ela tem uma estrutura cerebral diferente de um adulto. Né? Inclusive, uma criança aprende de uma forma diferente de um adulto. Um adolescente, o cérebro de vocês é diferente do meu cérebro, porque ainda ele está em desenvolvimento. Né? Então, hoje a gente tem uma ideia de criança, de infância, né? Infância, adolescência, bem diferente do que tem na Idade Média. Né? Inclusive, existe até a lei é diferente para mim, que sou adulto, para vocês. Né? Até 18 anos, né, incompletos, você, por exemplo, não pode ser preso, não pode ser imputado um crime, você não pode ir para um presídio. Por quê? Porque você é menor de idade. Então, assim, se entende que tem que ter legislação diferente. Isso é muito bom, porque
Não que não prender um adolescente criminoso, não por isso, né? Mas assim, o conceito de que criança tem que ser tratada como criança. Né? Criança não pode ser tratada como adulto, porque adulto é diferente de criança. Né? Hoje uma criança de 10 anos casar com um adulto é o quê? Pedofilia, né? Pedofilia, gente, é crime. Na verdade, era uma coisa que acontecia. Por quê? Porque a ideia de infância era diferente. O que se acreditava que era infância é diferente do que é hoje. Hoje a gente tem muito mais subsídios, né? A gente tem a psicologia, a gente tem a ciência que avançou muito, que auxilia a gente a perceber isso. E também não existia lei, Matheus. Né? Não existia essas leis, né? Inclusive a nossa lei é muito cueca, né? O Estatuto da Criança, Adolescente, eu acho que é da década de 90, né? 1990, é muito recente. Muito recente. Eu acho que é 90 mesmo. Estamos ligando de Birigui. É claro, todo dia liga para mim. Enfim. Então é isso, né? Então, até o século XIX, o entendimento de criança era isso, né? Outro exemplo. Eu tenho um amigo que ele fazia uma pesquisa que ele analisou, ele conseguiu achar documentações aqui em Recife, Pernambuco, de envio de crianças para a Guerra do Paraguai. Crianças de Recife eram recrutadas na rua, geralmente menor, assim, de rua, e enviado para o Paraguai. Gente, vestido mesmo de soldado, com arma. Né? Crianças. Como explicar uma coisa dessa? Né? A ideia de criança, de infância era diferente. Né? A ideia de que se tinha do que é uma criança. Percebe? E ainda bem que a gente avançou nesse quesito, né? No lugar de criança, na escola. Criança tem que ter, né, educação, tem que ter lazer, tem que se alimentar bem, porque são fases importantes da vida de uma pessoa, né? Enfim, tem que ser tratada diferente de um adulto. Beleza, gente? Tô caminhando aqui, tá? Ó, se você já assistir um filme de Idade Média, você vai ver que a Idade Média é muito violenta, velho. Né? Então você desafiava outro pro duelo, aí pegava cada um espada, né? Se vestia e ia pra lá, né? E era pau, era pauleira, era sangue, né? Então, com a ausência de um Estado, né? Não que a ausência do Estado seja anarquia, né? Mas aí na Idade Média o que se viu é que a violência era fazia parte do cotidiano. Treinamento militar era muito comum. Então, desde criança tinha treinamento militar para uma certa parcela da população. E essa violência as coisas eram decididas, né, pela lei do mais forte, tá? Existia muito essa coisa da vingança como lavagem de honra, e era uma sociedade muito pautada, sabe? Assim, na fidelidade, no nome, né, na honra que tinha a família, do nome da família. Então isso é muito comum na Idade Média. Se você assistir, tem um filme chamado Coração de Cavaleiro, é um filme massa sobre a Idade Média. Vou até botar o nome aqui. Coração de Cavaleiro, gente. É um filme massa. Tem um filme que eu gosto demais. É um filme de comédia bem bestinha, mas eu gosto muito, que dá para entender bem a Idade Média, né? Que é Loucuras na Idade Média. Um cara, um americano, um homem negro, norte-americano, estadunidense, que ele volta no tempo lá para a Idade Média, né? E aí vocês vão ver, né, que como é que era o universo cultural, como era que era a sociedade medieval. É muito legal esse filme para a gente entender isso. E é o que eu estou tentando explicar para vocês. Então, ó, o cristianismo era a única força, né, que unia esse território da Europa Ocidental. E teve muito essa tentativa e acabou sendo uma coisa que prevaleceu, né, que foi a fé cristã. A fé cristã. Então a igreja é um período que a igreja se fortalece muito,
porque a igreja se tornou, né, a instituição que dizia assim, o que era moralmente aceito, como é que a sociedade poderia e deveria se organizar, sabe? E os mosteiros foram fundamentais nisso, né? O que é um mosteiro, né? Um lugar longe de qualquer coisa, né? Onde se deveria lá ter uma educação religiosa, uma vida voltada para a religiosidade. Então, um lugar de forte disciplina, um lugar que era, eu botei aqui, né, independente do mundo exterior. Tinha os anacoretas, que eram monges que viviam isolados, sem nenhuma instituição. E era por aqui também, por exemplo, que se escrevia a Bíblia. Não tinha imprensa, né? Então se escrevia a Bíblia lá, né? Os copistas. Então eram lugares onde a religiosidade era fortalecida, sabe? A religiosidade católica, né? Que ganhou o nome de católica depois, né? Mas a instituição, a igreja, com sede em Roma, tá? A igreja, ela começa a se institucionalizar. A data precisa para isso, sinceramente, eu não sei, né? Mas na Idade Média, a igreja surge como essa instituição muito forte, muito poderosa. Beleza? Tem outra coisa que eu queria falar, né? Ainda sobre a vibe, né? A sociedade medieval. Né? Nesse filme, Loucuras na Idade Média, tem uma cena, né? Que ele chega, né? Para falar com um rei local, e aí ele pede para ir no banheiro. Aí o banheiro, gente, é uma nojeira no meio assim da casa, assim, é uma coisa assim pavorosa. Quando banquete, né, para ter a janta, aí você vê todo mundo comendo com as mãos. Na Idade Média existe muito trabalho sobre isso. Na Idade Média as noções de higiene também eram muito precárias, né? Muito precárias. Então assim, você pensa assim também numa Idade Média clássica, assim, você pensa também nessa questão de como é que eles não eram só pessoas que viviam no ano 800, no ano 700, né? Era um modelo de sociedade diferente do hoje, né? Então, eles pensavam diferente, eles tinham costumes diferentes, eles viviam de forma diferente, tá? Aí Juan botou ali, né? Por isso é conhecido como Idade das Trevas, porque tem muito do desenvolvimento cultural e científico, muito pouco, né? Então, Juan, eu comecei falando isso, né? Falando como esse termo ainda hoje ele é entendido pelos historiadores como pejorativo, né? Idade das Trevas e tal. E assim, de uma certa forma, a gente teve muitos avanços também tecnológicos na Idade Média, tá? Principalmente para a área rural. A gente vai falar isso mais na frente. Mas aí, quando o homem moderno, do século XV, por exemplo, só para situar vocês no tempo, ele começa a olhar para a Idade Média e vai ver diferenças brutais. Eles começam a dizer assim, Idade das Trevas, né? Então isso é um julgamento, sabe, Juan? Um julgamento a posteriori, ou seja, de quem veio depois. Por exemplo, daqui a 300 anos, as pessoas podem olhar para a gente, o jeito que a gente vive hoje, 2021, nossa, como é que esse povo vivia dessa forma tão nojenta, né? A gente pode pensar isso, né? Então a história ela é feita de muitas mudanças, né? Muitas rupturas, permanência, mas muitas rupturas, sabe? Então, assim, se a gente chama, sabe, Juan, de Idade das Trevas e tal, a gente está sendo muito injusto, a gente está fazendo muito julgamento contra esse modelo de sociedade. Beleza? Não sei se ficou claro. E tem um historiador que fala assim, ó, acho que é o Michel de Certeau, é um francês, ele fala assim, o historiador, e serve assim, né? A gente que está estudando história, nós não somos juízes, estamos aqui para entender os processos, né? A gente não está aqui para julgar tal sociedade, tal. A gente está aqui só para entender, só para problematizar a partir do presente. Ó, gente, a gente tem um reino formado dentro dessa coisa toda da fragmentação, da ruralização. Você tem um reino dos francos,
o Império de Carlos Magno ele vai se converter ao cristianismo e vai sair convertendo os outros povos ao cristianismo. Carlos Magno, ele vai se tornar um imperador com o apoio da igreja. E Carlos Magno, ele vai estabelecer aquilo que falaram lá, né, a relação de vassalagem. Tinha um imperador, o grande, vamos dizer assim, o grande nobre, e tinha os outros nobres locais. Então, os nobres locais deviam obediência a quem? Ao imperador. E Carlos Magno estabeleceu na Europa, ele cria na Europa essas relações de fidelidade entre nobres. Então, seria a relação de sucerania e vassalagem. Percebam, viu? Se ligue, olha para mim. Tinha relação, o senhor feudal tinha os seus servos. Ó, relação feudal. Senhor, servo. O servo obedecia e não tinha direito a nada, não tinha riqueza, não tinha nada, só vivia nas terras do senhor feudal. A relação entre sucerano e vassalo é o seguinte: é uma relação entre nobres. Percebe? Uma relação entre nobres. Então, Carlos Magno, ele que criou isso, né? Dentro do Império de Carlos Magno que se cria isso, ele se coloca, né, e surge como um grande sucerano, e os outros nobres também, eles vão ser vassalos, né, vão ser vassalos de Carlos Magno. Percebe? Então, a relação entre nobres. Pensa aí, né? Um rei, o imperador Carlos Magno, e os outros vassalos, os outros nobres, dizem assim: Carlos Magno, beleza, eu tô com você. Né? Era um ritual que tinha, e essa relação era estabelecida, esse laço de fidelidade. Não era só de servo para senhor feudal, não. Era de sucerano para vassalo. Do grande nobre, vamos dizer assim, né? Para o grande nobre e para o pequeno nobre. Beleza? E quando acaba o Império de Carlos Magno, essa relação ela fica. Ele estabeleceu essa relação, e quando acabou o Império de Carlos Magno, a sociedade feudal. Alguém escreveu aqui: professor, minha internet está horrível. Se caso o senhor fizer chamada e eu não responder, é porque parou de pegar. Meu nome é Matheus Thiago, beleza. Ó, e aí, a sociedade feudal, ela começa quando tem fim o Império de Carlos Magno. Então, a sociedade feudal, existiam os reinados locais. Esse rei era um nobre. E tinha os outros nobres. Sucerano, vassalo. Com apoio de quem? Da igreja. Então, a nobreza, junto com o clero, formava aqueles que tinham as terras, aqueles que tinham poder, aqueles que tinham treinamento militar, aqueles que podiam ser cavaleiro, porque isso tudo era símbolo de status social. E durante a Idade Média, a sociedade ficou assim conhecida como sociedade estamental. Você nascia na nobreza. Tá? Um nobre nunca ia ser um servo, nunca ia ser um agricultor, nunca ia ser um artesão. O povo, a grande parcela da população, que pagava imposto, que trabalhava, o trabalho manual, ele não era feito pela nobreza, nem pelo clero. Né? Esses donos das propriedades, estou falando nobreza, gente, entenda, os proprietários de terra, as pessoas ricas, aqueles que são herdeiros daqueles que se apoderaram das terras, tá? E eram os nobres que viravam membros da igreja, que é o que a gente chama de clero. Ah, professor, o que é o clero? São os membros da igreja, meu irmão. Padre, bispos, arcebispos, até o próprio Papa. Tá? Então, era uma sociedade dividida em ordens, em estamentos. Uma vez servo, sempre servo, e o meu filho vai ser servo. Uma vez nobre, sempre nobre. Os nobres não trabalhavam, né? Os nobres, eles tinham riquezas, né, hereditárias, eles tinham títulos hereditários, né? E o povo, os servos que serviam e trabalhavam. E a Idade Média era muito marcada por isso, né? Então, como o pensamento da igreja era muito forte, legitimava isso. Se você é servo, é porque Deus escolheu você para ser servo.
Deus quis que a sua vida fosse assim. Percebe? A narrativa, né, religiosa, o discurso religioso, ele ajudou a construir esse modelo de sociedade, né? Que para os padrões de hoje, gente, que a gente vive numa democracia, é muito injusto, né? Para os padrões de hoje, tá? Porque hoje a gente vive em outro modelo, né? A gente vive de outra forma. Então, numa democracia, todo mundo é igual perante a lei. Ai, professor, mas não é, porque tem diferença, concordo, né? Mas na legislação, todo mundo é igual perante a lei, independentemente do lugar de nascimento e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Na Idade Média não tinha essa parada. Né? O cara que era camponês, que era servo, era ferreiro, era artesão, e era uma sociedade que não havia mobilidade social. Ou seja, quem era vamos chamar assim, desse terceiro estado, né, ele nunca passava para cá. Um camponês nunca ia ser um cara da nobreza, nunca ia ser uma parte integrante do clero. Beleza? Tô rápido, tô sendo compreensivo, me diz como é que eu tô, por favor. Se tiver ok, bota ok, se não, escreve aí, manda braba aí, vai. Tem um filme também, a classificação do filme, ela não é, acho que ela é maior de 14 anos, maior de, não sei. Gente, tem um filme que é um clássico sobre Idade Média, que é O Nome da Rosa. Esse é um clássico. Você vai, quando você é um livro deste tamanho, que se tornou um filme. E quando você está assistindo esse filme, você percebe muito isso que eu estou dizendo, né? Como é que era a vida nas igrejas, como é que o servo era visto, como é que a pessoa da nobreza era vista, como é que o clero era visto, como é que organizava, como é que essa sociedade se organizava, sabe? Então fica a dica aí. Esses 3 filmes, né? Coração do Cavaleiro, Loucuras na Idade Média e O Nome da Rosa, né? Eles são filmes bem diferentes, mas são filmes bem legais para a gente entender a Idade Média. Talvez o mais legal mesmo assim, né, seja o Coração do Cavaleiro. Mostra a história de um torneio, né? Um torneio entre cavaleiros, que só podia ser pessoas da nobreza. Aí você vê lá, né? A relação que existia entre servo e nobre. É bem legal, gente. Ó, deixa eu ver aqui, acho que eu não vou conseguir terminar hoje não, senão vai ficar muito cansativo. Então, nessa sociedade marcada por uma força da igreja, marcada por uma diferença que estava definida no nascimento, né? Porque o que acontece hoje? Hoje, a gente vive numa sociedade liberal. Né? A gente vive numa democracia, numa república democrática. A gente vive num país liberal, economicamente capitalista, tá? E aí, gente, é uma coisa que o liberalismo trouxe, né? Que é essa coisa da liberdade. Essa coisa de você não ser definido pelo seu nascimento. A sociedade liberal, ela se organiza sobre outros aspectos. Tá? Então, hoje, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham que um filho de um agricultor hoje, ele pode ser um bispo? Ele pode ser um alto empresário? Ele pode ser? Pode. Rivelli já... Sim. Letícia disse para mim também, sim. Pode. Pode sim. É fácil? É fácil isso acontecer? Não é. Né? Mas pode, existe a possibilidade. Existe. Né? O liberalismo trouxe isso. Né? Essa quebra de uma sociedade estamental. A gente vai estudar isso ano que vem. A Revolução Francesa, velho, é o que estabelece isso, né? Que quebra com o absolutismo e tal. Professor, por que as missas precisavam ser em latim? Além dos padres e bispos de nobreza sabiam o latim. Olha que pergunta massa, velho. Valeu, Juan, pela pergunta. Se liga, né?
foi o que eu disse a vocês, né? Então, a igreja, ela normatizava como é que era a vida das pessoas, né? Ela dizia como deviam se organizar, como é que devia acontecer, como é que devia se organizar a sociedade. A igreja tinha um poder absurdo, a gente vai ver mais na frente também. Mas as missas, Juan tocou num ponto aí, era em latim. Juan, quem que sabia latim na Idade Média? O clero e parte da nobreza, aquelas que estudavam. O povo, a base, né? Os camponeses, o povo de uma forma geral, não sabia. Quando tinha uma missa, a missa era feita toda em latim. Né? E no sermão é que o padre, né? O clérigo que estava lá, ele ia dizer assim, se você está assim, 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 porque Deus quer. Sempre normatizando e regulamentando essa sociedade. Né? Então, tem trabalho de história que vê isso como um artifício da igreja, sabe, Juan? Para tentar manter essa ordem de poder, de domínio dessa instituição religiosa, junto com a nobreza, junto com os proprietários de terra, né? Então, a igreja, esse latim, não era todo mundo sabia, não, né? Então, o latim, a Bíblia, ela foi traduzida a primeira vez que foi traduzida foi no século XVI. Martinho Lutero, olha só, né? A gente vai estudar isso também, mas na frente, esse ano a gente vai estudar ainda. Reforma religiosa. Então, o que acontece é que era um artifício também, né, Juan? Para se manter essa estrutura feudal. Percebe? Então, quanto menos o povo fosse esclarecido, era mais fácil de manter essa estrutura desigual. Percebe? Bom, e a igreja, gente, ela perseguia muito aquele que pensava, aquele que se posicionava, aquele que tivesse uma conduta diferente do que ela pregava. Ó, existia muita perseguição, no que eu coloquei aqui, né, nas minorias. Minorias é aquela parcela sem direito nenhum que era perseguida. Judeus, botei alguns exemplos aqui, né? Judeus, bruxos, sodomitas. E eu chamo muita atenção aqui para os bruxos. Um ato de superioridade sobre os que não sabiam. Exato. Exatamente, irmão. Que era um bruxo. Aquele que era considerado um herege. Né? Era considerado um crime para a igreja. O crime de heresia. O que é uma heresia? É ir de encontro aos dogmas da igreja. Então, se você contrariasse os dogmas da igreja, você poderia ser perseguido, você poderia ser torturado, você poderia ser morto numa fogueira, né? Então, existe todo um processo de regulamentação da vida, de normatização, inclusive de forma violenta. Né? Existiam tribunais para punir pessoas consideradas bruxas, hereges. Né? Então, eu sempre dou esse exemplo, né? Uma pessoa que tem uma religiosidade, fazer um culto a uma deusa, sei lá, Wicca, né? É uma religião que existe até hoje. Então, essa pessoa podia ser preso. Né? Por quê? Porque estava professando uma religiosidade fora dos parâmetros cristãos da época, né? Da igreja. Os judeus também, existia na Europa, já na Idade Média, né, esse antissemitismo, aversão aos judeus, perseguição, aversão aos judeus. Os judeus, gente, eles foram, a igreja, né, teve os judeus como aqueles que foram culpados pela morte de Jesus Cristo. E começa o estigma dos judeus, né? Na Idade Média são altamente reprimidos, altamente perseguidos, os judeus. Homossexualismo, e não tinha esse nome, né, homossexualismo, mas toda conduta sexual que não tivesse ali dentro do parâmetro da igreja, né? Homem para mulher, mulher para homem. Então, tudo aquilo ali, eu botei sodomita. Sodomita era um nome que eu já li, sabe, assim, em livros assim, de história falando sobre isso.
Tem um livro muito legal que eu li na época da graduação, assim, Sexo, Desvio e Danação, as minorias na Idade Média. Ele fala exatamente sobre esse controle da igreja, né, na conduta sexual, a conduta da população, e de como existiam essas perseguições, tanto para o considerado bruxo, os judeus, prostitutas, né, homens, mulheres, homossexuais, tá? Então, tudo isso, percebam como a igreja ela é influente na Idade Média. É uma influência absurda que a igreja tinha na Idade Média, tá, gente? E os tribunais de Santa Inquisição, ó, aqui, ó, um homem sendo torturado. Ele acreditava que a tortura expurgava os pecados do cara, olha só, né? Vamos espetar ele com brasa de ferro, nesse peito em brasa. Né? Para quê? Para que Deus purifique a alma dele, ele chegue no céu tranquilo. Se liga, né? Então a igreja, ela instrumentalizava, ela se organizava para manter esse controle da sociedade. Ah, professor, então quer dizer que na Idade Média não tinha pessoas que pensavam diferente da igreja? Tinha. Óbvio que tinha, gente. Se não tivesse, não tinha o tribunal para punir aqueles que pensavam diferente, né? Se ligou? É uma frase que eu sempre falo, né? Onde há poder, há resistência. Então, por mais poderosa que fosse a igreja, por mais poderoso que seja qualquer discurso, qualquer instituição, sempre vai ter resistência, sempre vai ter gente que pensa diferente, sempre vai ter gente que questiona. Percebeu? Gente, como é que tá vocês aí? Tudo tranquilo aí? Fala comigo, dá um sinal vida, faz um sinal. Oi, Letícia? Tranquilo. Tranquilos? Tá? Essa aula vai estar gravada, depois, se você quiser ver depois, vai estar disponível, tá? Gente, eu vou parar por aqui, porque aqui, eu vou entrar aqui no final da Idade Média, né? Aí a gente vai ver o processo de cruzadas, o processo de o final da Idade Média, né? E tem uma aula também gravada, eu queria muito que vocês vissem, né? Que é a civilização árabe, que durante o período da Idade Média também tem a invasão dos povos muçulmanos, onde hoje é Portugal e Espanha, sobretudo, né? Nesses dois lugares, Portugal e Espanha. E eles passam lá somente 700 anos, né? Aproximadamente 700 anos. Né? E aí fica muitas influências, né? Dos árabes na Europa. Novamente, vou repetir aquela discussão no começo da aula, né? Percebam como não existe cultura pura. Né? Então, o que a gente conhece hoje como cultura brasileira e tal, é uma série de transformações históricas que vão se juntando, se reajuntando, tá? E não só brasileira, né? Mas, assim, de forma geral, tá? E esse assunto de Idade Média, ele parece ser chato, né? Particularmente, eu não gosto da aula de Idade Média. Mas é interessante, ela é importante, sabe? Você entender essa sociedade de base agrária, esses laços estamentais que existiam, sabe? Poder da igreja, como a igreja ela reprimia. E mesmo assim, como tinha esse poder todo, como tinha gente que pensava diferente, que tinha atitudes diferentes. E eu vou acabar essa aula falando de uma história, né? de um moleiro. Moleiro é um cara que trabalha no moinho. É uma coisa assim, bem de camponês europeu, sabe? É o que pra gente é um agricultor, é um moleiro da Idade Média. O nome dele é Menóquio. Gente, Menóquio, ele foi acusado, né, para o Tribunal da Santa Inquisição da Idade Média. Pegaram Menóquio dizendo assim, um agricultor, veja, viu? Um agricultor, ele aprendeu a ler, né? E era uma raridade o agricultor saber ler. Ele falou assim, não, a igreja não é o único caminho entre os homens e Deus, não. Eu mesmo posso conversar com Deus. E a igreja se colocava, né, como o único intermediário entre homens e a terra, entre a terra e Deus.
E Menoque vai dizer mais também, ele vai dizer assim, não, teve esse negócio de Deus criar o homem e a mulher, né? Tudo partiu quando tinha uma grande sopa de germes, e aí foi surgindo a vida. Menoque tava com as ideias, velho, umas ideias assim que iam de encontro àquela narrativa, né, da igreja, Adão e Eva, Deus, o criador de tudo, e por isso que a sociedade é do jeito que é, porque Deus quer que seja. Menoque estava fugindo à regra, né? Ele estava pensando diferente. E ele foi acusado, né? O vizinho dele chegou lá na igreja e disse, ó, Menoque tá com as ideias muito trouxa. E a igreja chamou ele para depor. Imagina, né, essa cena aqui. Não ele amarrado ainda, né? Mas ele depondo. E ele dizendo assim, não, essas ideias saíram da minha cabeça mesmo. Eu não acredito não que a igreja manda em tudo, não. E foram, depois de várias tentativas de entender como é que aquele homem, aquele agricultor, ele tinha formulado essas ideias. E aí, que livros você está lendo? Quem está lhe influenciando? Eu falei, não, são coisas que eu tiro da minha cabeça mesmo. É uma coisa que eu mesmo penso. Percebe? Acabou que Menoque, no final das contas, ele foi torturado e morto. Mas Menoque é um exemplo disso que eu estou chamando, né, de que existe resistência ao poder. Né? E que esse poder da igreja, que era muito forte, e que não tinha essa estrutura social. Né? Então, a gente vai ver mais na frente, né, quando as pessoas começam a questionar o poder da igreja, começam a bater de frente, aí começa a vir os reformistas, né, Martim Lutero, João Calvino e tal, vai ser o fim, né, assim, dessa hegemonia da igreja católica. Tá? Então, essa figura de Menoque é um trabalho, gente, é um livro chamado Queijo e os Vermes. É um livro bem famoso no meio da história, que serve para a gente pensar assim, porque quando eu tinha a idade de vocês, e estava na escola, eu sempre pensava assim, né? Pô, na Idade Média a igreja manda em tudo mesmo, né? Todo mundo faz o que a igreja quer e tal, e tal. Tá, a igreja tinha um poder muito grande. Mas não é assim, não. Todo mundo faz o que ela quer, na hora que ela quer, né? As pessoas pensam diferente, as pessoas questionam, né? E aí até existia um instrumento, né? A Inquisição, o julgamento da igreja. Se existia isso é porque tinha gente que ia de contra a regra da igreja, né? É bem lógico isso. É um raciocínio lógico, né? E você vê, né, como, voltando, né, para o dia de hoje, né, como é que o conhecimento, né, ele é importante para poderes autoritários na Idade Média e hoje, né? Então, discursos, né, governos autoritários, eles temem educação, eles temem pensamento crítico, né? Enfim, né? É na Idade Média, é hoje, é amanhã, é daqui a 50, 100 anos, 200 anos, né? Todo poder, todo Estado, todo governo autoritário, ele teme educação, ele teme pensamentos críticos. E Menoque é um sujeito que, prova isso que existisse na Idade Média. Beleza, galera? Eu vou encerrar essa gravação aqui, tá? E a gente continua.